Olá, pessoal. Vamos começar então nossa aula. Deixa eu ver se eu melhoro a iluminação aqui um pouquinho. Eu acho que ela tá meio ruim. A gente vai falar hoje, como a gente tinha conversado anteriormente, sobre aspectos e impactos ambientais, certo? Que é um item da norma que a gente havia começado na aula passada. Falado do item 6 da norma. Dentro do item 6 da norma, o item 6.1.2 vai falar sobre aspectos ambientais, né? Lembra que eu havia falado para vocês que os aspectos e impactos ambientais é uma coisa fundamental, é um dos corações da 14.000, porque o que acontece? Se você não fizer uma avaliação de aspectos e impactos ambientais bem feita, que na norma a gente costuma chamar de LAIA, levantamento de aspectos e impactos ambientais, né? O levantamento de aspectos e impactos ambientais é esse levantamento de quais são os possíveis aspectos ambientais que a gente tem dentro da nossa operação dentro da empresa, certo? Então, se a gente não fizer muito bem feito esse levantamento de aspectos e impactos, o que pode acontecer com a gente? A gente pode falhar na hora de executar o nosso sistema de gestão. Por que falhar? Porque a gente fez um diagnóstico mal feito, né? Vamos pensar que a gente está no médico e a gente chega lá com uma doença, né? E o médico vai examinar a gente, vai pedir exames, né? E aí imagina que ele de repente ele faça o exame diagnóstico da doença errada. E ele vai começar a tratar você de outra doença, não a que você está. Né? Qual a chance disso dar certo? Pode ser que dê por uma combinação de razões aí miraculosas, mas possivelmente não dê certo, né? Então, o levantamento de aspecto impacto ambiental, vamos dizer que ele é parte do nosso levantamento desse nosso diagnóstico, tá? A outra parte vai estar toda ali no item 6 que a gente falou na aula passada. Então, por exemplo, o levantamento de requisitos legais é uma outra parte do nosso diagnóstico, certo? Levantamento de situações que eu falei para vocês que podem usar a análise SWOT, que é levantamento de oportunidades e riscos, né, que a gente vai ter dentro do sistema de gestão. Então, dentro do planejamento, vamos pensar que a gente faz o diagnóstico. Só que a parte mais técnica dentro do item 6 da norma do planejamento é o item 6.1.2, que vai falar de aspectos e impactos ambientais. Né? Aspectos e impactos ambientais para a gente tem uma função bastante importante. Então vamos começar a ver tecnicamente o que quer dizer isso. Bom, se a gente for analisar numa relação de causa e efeito, o aspecto ambiental ele é a causa e o impacto ambiental é o efeito, tá? Então é muito comum as pessoas confundirem isso. Então, por exemplo, assim, ó, lançamento de efluente no rio. Lançamento de efluente no rio, ele é um aspecto ou é um impacto ambiental? Bom, ele é um aspecto ambiental, certo? Por quê? Porque eu estou lançando o efluente no rio. O que seria o impacto? A contaminação da água do rio. Tá? Então, por exemplo, geração de resíduos é um aspecto ambiental. Né? Geração de exposição final de resíduos é um aspecto ambiental. Qual seria o impacto? A contaminação do solo, a contaminação da água, certo? Então, o aspecto ambiental, se a gente for analisar, por exemplo, em lançamento de efluente, disposição final de resíduos sólidos, né? Consumo de água, que são aspectos ambientais, são coisas que eu tenho a capacidade de mexer, de alterar, né? De trabalhar em cima delas. Então, por exemplo, lançamento de efluente é um aspecto ambiental que pode virar um impacto ambiental, porque eu posso contaminar o rio. Mas e se eu tratar o efluente? Se eu deixar aquele efluente em condições de ser lançado dentro do rio? Bom, se eu tratar esse efluente, possivelmente, ou eu vou minimizar muito o impacto ambiental, se eu atender a legislação,
Ou em muitos casos no Brasil, o que a gente conhece é que as empresas, quando elas tratam o efluente tratado delas, quando elas jogam no rio, a qualidade do efluente é melhor que a qualidade do rio. Então, na verdade, eu causo um impacto positivo no rio, né? Não um impacto negativo, porque a qualidade da água que eu estou lançando no rio, ela é melhor do que a qualidade da água que vem já dentro do rio. Ah, mas aí a gente pode falar, por exemplo, de problemas que a gente tem em bacias hidrográficas que são impactos cumulativos, né? Todas as empresas jogaram atendendo a legislação, só que como foi acumulando o efluente de várias empresas, a gente foi piorando a qualidade do rio. Sim, isso pode acontecer, tá? Isso em geral acontece, na verdade. Mas, em geral, é que a gente tem que, aí dentro do aspecto ambiental, nesse caso, a gente tem uma legislação para atender e a gente tem que cumprir essa legislação, tá? Mas o lançamento de efluente no rio eu posso mexer, porque eu posso trabalhar em cima do efluente para reduzir os impactos ambientais que ele vai causar. Eu posso trabalhar em cima do meu resíduo sólido para lançar ele num lugar correto, fazer a disposição final ambientalmente adequada, para reduzir o impacto ambiental que ele vai causar. Ou seja, eu vou colocar ele num aterro classe 1, num aterro classe 2, né? Para quê? Porque lá é um lugar que foi feito para receber resíduo. Ele foi licenciado para isso, ele foi autorizado pelo órgão ambiental para isso. E o que acontece? Bom, se eu lanço num lugar, se eu faço a disposição final ambientalmente adequada, em um lugar que foi próprio para receber resíduos, o que vai acontecer? Possivelmente eu vou reduzir os impactos ambientais, ok? Então, pensando sobre aspecto e impacto, aspecto é aquilo que está no meu poder de trabalhar. Então, quando eu vou fazer um levantamento de aspectos e impactos ambientais para um sistema de gestão ambiental, o que eu tenho que pensar? Naquelas coisas que eu posso modificar. Pensando que assim, depois que eu já poluí o rio, eu não tenho muito mais o que fazer, porque o rio está poluído. Ele já está contaminado. Ah, eu consigo tratar? Claro que eu consigo, eu posso bombear esse rio para um lugar e tratar. Mas vamos pensar que assim, depois que o leite derramado, eu posso limpar o leite, eu posso, mas assim, eu não consigo, minimiza muito a minha possibilidade, né? O que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar em minimizar a chance de eu derrubar o leite, para mim nem ter que limpar o leite depois, porque o leite derramado eu já tive perda, porque o leite já derramou, então era uma coisa que eu tinha, eu vou conseguir limpar, mas possivelmente vai dar um trabalho absurdo, e aí eu vou ter vai ficar cheiro, ou seja, o impacto depois, você voltar ele à situação que era originalmente, é muito difícil. Então, onde a gente trabalha no sistema de gestão ambiental? No aspecto, para a gente não deixar o impacto acontecer, ou minimizar o máximo possível que a gente vai conseguir os impactos ambientais, certo? Então, por isso que em aspectos e impactos ambientais é importante a gente conhecer, tá? Então, a gente não confundir aspecto e impacto, ok? Então, aí vai ficar alguns exemplos para vocês, né? Caso vocês tenham dúvida. Aspecto, descarte inadequado de efluentes, impacto, alteração da qualidade da água. Aspecto, geração e destinação de resíduos sólidos, impacto, contaminação do solo e da água. Aspecto ambiental, consumo de água, o impacto, redução do recurso natural. Tá? Em sistema de gestão, a gente sempre considera consumo de água, consumo de energia, essas coisas como aspectos ambientais. Por quê? Porque são coisas que a gente vai ter que causar impacto para, por exemplo, gerar energia, causar impacto para fazer outros tipos de coisas, ok? Então, é muito comum a gente colocar como aspectos e impactos ambientais consumo de água e consumo de energia elétrica. Só tocou meu celular aqui, vou abaixar. E aí a gente tem um fluxogramazinho, né, semelhante àquele que a gente viu lá na 10.004, na norma. Quem já estudou a norma 10.004 tem um fluxograma bem parecido com esse aí, tá? Então, o que acontece? Mapear processos e suas etapas. Então, eu vou lá, eu vou pegar e vou mapear os processos ambientais que eu tenho, certo? Então, eu vou lá e mapeio esses aspectos, esses processos. Então, dentro da minha empresa, por exemplo, eu tenho
chegada de matéria-prima, armazenamento de material seco, armazenamento de material úmido, refrigeração. Aí eu vou ter, por exemplo, área de produção, área de armazenamento de produto químico, área de limpeza, área de embalagem, né? Então eu vou mapear todos os processos da minha empresa. E aí, identificar atividades, produtos, serviços pertinentes a cada etapa. O que eu tenho de atividade, o que eu faço em cada uma dessas etapas do meu processo? Relacionar aspectos e impactos decorrentes a cada atividade, produto, serviço. Ou seja, eu vou pegar uma atividade dessa que eu faço, por exemplo, recebimento de matéria-prima. O que acontece no recebimento de matéria-prima que eu posso ter aspectos ambientais? Então eu posso ter, por exemplo, geração de lixo, eu posso ter, de repente, vazamento de alguma coisa que chegou e veio quebrada e vai vazar algum produto, né? E aí eu vou ter que levantar. Vazamento de produtos que possivelmente vieram quebrado. E aí eu tenho a contaminação, que pode ser a contaminação de solo e de água. Pessoal, só para lembrar, isso que eu estou passando para vocês a partir de agora é o mecanismo de como a gente faz levantamento de aspecto e impacto. Lembrando que a norma fala que a gente tem que fazer aspecto e impacto. Eu vou dar para vocês um exemplo de como se faz, só que a gente pode derivar isso da maneira que a gente quiser, tá? Aí eu não quero mapear processos e etapas, Chess, eu quero fazer o seguinte, eu vou mapear área na minha empresa. Então, imagina na sua casa, o que a gente tem de aspecto e impacto ambiental na cozinha? O que a gente tem de aspecto e impacto ambiental no quarto? O que a gente tem de aspecto e impacto ambiental no banheiro? O que a gente tem de aspecto e impacto ambiental na sala? No jardim? Na lavanderia? Entendeu? Na lavanderia eu acumulo produto químico. Então eu tenho lá que boa, né? Cloro, detergente, várias coisas. Na cozinha eu tenho outras coisas. Então na cozinha eu tenho, por exemplo, eu trabalho com consumo de gás. Em todos os lugares eu vou ter consumo de energia. Mas o porquê que é importante a gente separar, né? Imagina na sua casa. Se você vai lá e faz, por exemplo, um laia da sua casa, tá? Que nós vamos deixar aí esse exercício para vocês fazerem agora durante a quarentena, já que a gente não pode ir fazer uma visita numa empresa, para a gente fazer o laia da nossa casa, certo? Aí eu tô fazendo o laia da minha casa e eu falo assim, pô, Chese, consumo de água. Aí eu faço o consumo de água da minha casa como um todo. Eu pego lá por mês e vejo quanto que a gente gastou de água. É claro que na nossa casa a gente só tem uma medida, né? Que é o hidrômetro de saída. Mas você imagina que a gente tivesse um hidrômetro em cada ambiente da nossa casa. Aí você vai falar para mim assim, Chese, será que eu faço a medição da água como um todo ou eu faço a medição da média de consumo? Então você vai falar assim, a média de consumo da minha casa aqui é 30 mil litros por mês. Tá, mas aonde dentro da sua casa que consome mais água? Será que é a lavanderia? Será que é o quarto? Bom, o quarto não tem nem torneira, né? O quarto vai consumir 0. Mas dentro dos lugares que consome, então, vamos lá. Só pra gente ver como a gente tem particularidade. Então eu vou ter lugar que nem consome água. Então, os lugares que consomem. Então eu vou ter o aspecto de consumo de água. Banheiro, por exemplo, banheiro da suíte, banheiro social, banheiro dos fundos. Aí eu vou ter cozinha, aí eu vou ter lavanderia, aí eu vou ter jardim. Bom, o que eu consumo mais água? Imagina que eu tenho um hidrômetro em cada lugar desse. E aí no final do mês eu vou olhar e falar assim, nossa, eu estou consumindo muita água no jardim. O lugar que eu mais consumo água é jardim. O que eu vou pensar como gestor, tá, pessoal? Traduzindo a sua casa para uma empresa. Pô, no jardim? Mas será que eu preciso gastar tanto com consumo de água no jardim? Será que é um lugar que realmente tem essa necessidade? Então, eu não preciso gastar tanta água no jardim. O que eu vou pensar? Imagina eu como empresa. Pô, eu vou fazer, então, em cima da minha empresa, em cima da minha casa, um sistema de cisterna para coletar água. Porque a água de jardim não precisa ser uma água limpa. Eu não preciso pagar essa água limpa que eu estou pagando. Vou fazer uma cisterna, vou acumular água, porque a água do jardim é para molhar a planta, é para lavar o chão. Eu não preciso de uma água tão nobre. Entendem o porquê que quando a gente faz levantamento de aspecto e impacto, a gente divide
ou por processo, ou por área, ou por etapa. Por quê? Porque em cada lugar, a estratégia que eu vou usar para reduzir o consumo de água no jardim é totalmente diferente da estratégia que eu vou usar para reduzir água no banheiro. Né? No banheiro lá da minha empresa, da minha casa, eu vou falar, não, pessoal, é o seguinte, ó, quando vocês forem tomar banho, ou quando vocês forem escovar o dente, né, enquanto você escova, você fecha a água, para não ficar gastando água, né? Enquanto vocês forem tomar banho, enquanto vocês estiverem ensaboando, fechem o chuveiro. Entende que a proposta de resolução de problema é totalmente distinta uma da outra? Por isso que no levantamento de aspecto impacto, normalmente a gente faz separado por área. Porque a estratégia de ação, mesmo que o aspecto seja o mesmo, a gente está falando de consumo de água em vários lugares da casa, a estratégia para tratar cada um deles vai ser totalmente diferente. Por isso que é importante a gente colocar o mesmo aspecto ambiental lá, consumo de água, geração de resíduos sólidos, eu vou ter ele quase que em todos os lugares da minha empresa. Em todos os lugares eu vou ter geração de resíduos sólidos, mas cada resíduo sólido vai ter uma particularidade, cada resíduo sólido eu vou tratar de uma maneira diferente, cada lugar eu vou ter que fazer uma ação diferente, né? Eu vou ter que fazer uma ação, por exemplo, com o funcionário, de educação ambiental, desse tipo. Então isso vai variar muito para mim. Tá? Não existe regra, lembrando, pessoal, a norma diz que a gente tem que levantar, saber quais são os aspectos e impactos ambientais da nossa operação. Ela não diz como eu tenho que fazer, ela só fala que eu tenho que saber quais são os aspectos e impactos ambientais da minha operação. Certo? Opa, voltando aqui. Então ali partiu daquela parte verdinha, a gente vai fazer o quê? Caracterizar aspecto e caracterizar impacto ambiental. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que a gente caracteriza. Determinar o nível de significância. Aí é falar quais daqueles impactos e aspectos e impactos são mais significativos para mim. Voltando ao exemplo da água. Pode ser que o consumo de água no jardim seja significativo e o consumo de água no banheiro não seja significativo. Por quê? Vai depender do mecanismo que eu criei para saber o que é significativo ou não. Né? No mecanismo que eu criei, pode ser lá que é um mecanismo de pontuação, que, por exemplo, o consumo de água que eu tenho no jardim, hora que eu for fazer os cálculos, ele vai dar como alguma coisa significativa. O consumo de água do banheiro não vai dar como significativo. Então, o que acontece? Quer dizer que as minhas prioridades de ação em termos de consumo de água tem que ser no jardim. Eu não vou fazer nada no banheiro? Não, eu vou tratar o banheiro. Mas o banheiro, vamos dizer que numa ordem de prioridade daquelas coisas que são mais importantes para mim, eu vou deixar para um segundo momento. Ah, mas eu preciso deixar para um segundo momento, Jazz? Não, é que eu fiz uma escala de importância, de significância. Tá, o que acontece? Pode ser que as coisas mais significativas eu não tenho dinheiro para fazer elas todas ao mesmo tempo. Então eu faço o quê? Eu vou selecionar aquelas coisas que eu vou atacar primeiro, que vai demandar um certo dinheiro. Por exemplo, eu vou ter que criar cisternas em casa, criar um sistema de calha, pôr um lugar onde eu vou armazenar essa água, instalar uma bombinha ali a hora que eu for usar, eu vou gastar um dinheiro para fazer isso. E aí, por exemplo, eu tenho que pensar, ou eu vou gastar o dinheiro para fazer, ou eu vou gastar dinheiro para pôr energia fotovoltaica na minha casa. Porque energia também deu como um gasto, um impacto significativo para mim. O que eu vou priorizar? Bom, ó, esse ano eu tenho dinheiro para pôr energia. Ano que vem eu vou fazer a cisterna para captar água de chuva. Entendeu? É uma prioridade. Então eu posso fazer o quê? Bom, como eu vou fazer esse ano energia, eu não vou tratar a cisterna, eu vou resolver o problema da água no banheiro. Mesmo que ela não seja significativa, eu vou resolver. Então eu vou conscientizar os meus filhos, eu vou conscientizar o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, de que eles não podem gastar água do banheiro da maneira que eles estão gastando. E eu vou fazendo o quê? Eu vou, gente, monitorando isso todos os meses. Isso é fazer gestão. Eu estabeleço o que é aspecto, estabeleço o que é impacto, estabeleço o que é prioritário para mim, o que é significativo para mim, e eu vou tomando ações para reduzir, para tratar o meu aspecto ambiental, para reduzir o meu impacto ambiental, e dentro disso eu vou monitorando todo mês e olhando se aquelas ações estão dando certo. Não, essa ação não está dando certo, vou fazer outra. Ó, eu conversei com a minha família, mas mesmo assim a gente está gastando mais água no banheiro. Opa, mas pode ser que eu tenha estações do ano que eu gasto mais água. Por exemplo, no verão está mais quente, o pessoal toma mais banho. Então eu vou avaliar esse ano como é que foi o consumo de água
E ano que vem, a gente vai ter que abaixar o consumo a partir desse ano. Então, assim, eu vou tomar esse ano como base. Se no verão a gente usou 5 mil litros de água por mês no banheiro, no próximo ano a gente vai ter que gastar um pouco menos, certo? Para mim não me enganar também, tá? Eu preciso entender o meu processo muito bem para quando eu for monitorar, criar os meus indicadores ambientais, eu também não me enganar, ok? Então ele diz aí, determinar a significância. E aí ele vai. Significativo. É significativo? Sim. Eu estabeleço medidas de controle apropriadas para aspectos e impactos ambientais identificados. Ou seja, eu vou tomar aquelas ações, como a gente falou. Vou construir a cisterna, vou pôr energia fotovoltaica. Não é significativo, mas possui legislação ambiental aplicável? Existe lei que me obriga a fazer? Se eu tenho que fazer por lei, pessoal, não tem jeito, lei eu não posso adiar, tá? Eu posso adiar colocar energia na minha casa? No caso, pensando na nossa casa aqui, eu posso adiar. Só que eu não posso adiar, por exemplo, se eu estou lançando esgoto a céu aberto. Porque lançando esgoto a céu aberto, eu estou contra a legislação. Eu tenho que fazer a obra para fazer a ligação na rede de esgoto da cidade. Ou construir uma fossa. Porque aí eu vou estar atendendo a legislação. Então, se tem legislação envolvida, pessoal, é prioritário mesmo, eu preciso fazer. Porque se eu não atender a lei, eu perco o certificado, ok? E aí, se não é significativo, não possui legislação aplicável, eu tenho que gerenciar. Aí, como eu falei para vocês, aquelas coisas que eu tenho que fazer gestão. Eu vou fazer coisas para melhorar sim, eu vou tomar atitudes em cima, eu vou fazer o que eu puder para melhorar e vou gerenciando tudo aquilo, tá? Então, levantamento de aspecto de impacto ambiental, essa é a estrutura que a gente cria para levantar. Aí agora a gente vai fazer uma avaliação sobre significância, ok? Eu vou deixar para vocês disponível na página, lá no meu site, um exemplo de um procedimento de Laia. O que é um procedimento de Laia? É a receita do bolo. Lá vai estar escrito como é que eu faço o Laia, todas as regras do meu Laia. Por quê, pessoal? Quando a gente vai fazer levantamento de aspecto de impacto ambiental, vamos pegar o nosso exemplo aqui da casa, certo? Eu vou chegar para vocês e vou falar assim, consumo de água, um impacto alto, médio ou baixo? Bom, eu aposto que todo mundo que está assistindo essa aula aqui, cada um vai ter pensado uma coisa. Para alguns o consumo de água vai ser alto, o impacto, para outros o consumo de água vai ser baixo, para outros vai ser médio. O que eu preciso fazer? Quando eu crio meu procedimento de Laia, quando eu crio a minha regra de Laia, o que eu tenho que deixar claro, pessoal? O que para mim é alto, o que para mim é médio, o que para mim é baixo? Porque a proposta é que com aquela receita na mão, aquele procedimento na mão, todo mundo que pegar aquele procedimento vai fazer o mesmo Laia, vai chegar no mesmo resultado. Ou seja, tudo aquilo que eu tratei como significativo, todo mundo vai tratar como significativo. Por quê? Porque a gente tem um grau de subjetividade muito grande em fazer Laia. E o que meu procedimento tem que fazer, pessoal? Ele tem que padronizar. O S do ISO é padronização. Então eu tenho que fazer com que todo mundo que use o meu procedimento de Laia que eu criei saia com o mesmo Laia. Eles têm que sair com o mesmo Laia, com todos os aspectos e impactos iguais e a significância igual para todos, tá? Ou muito próximo para todos, certo? Então eu tenho que tirar a subjetividade o máximo que eu conseguir. Eu tenho que falar o que é alto, eu tenho que falar o que é baixo, eu tenho que falar o que é médio. Isso cabe a mim. Eu que estou criando o procedimento do Laia. Eu vou deixar para vocês disponível um procedimento de Laia real. Eu tirei o nome da empresa ali, que foi usado. Não que eu ache bom, tá? É só um exemplo de como é um procedimento. Eu acho que ali tem muitas coisas que é um procedimento que eu usei na minha vida, mas é porque a empresa tinha aquele procedimento, era um caso específico de uma empresa muito grande, de muitas unidades, então a gente tinha que usar aquele procedimento. Mas eu, quando usava, eu achei vários pontos de erro que eu falo assim, erro não, né? Porque o Laia não tem certo e errado. Eu acho que aquele procedimento, ele poderia deixar as coisas mais objetivas e menos subjetivas. Ele ainda deixava um pouco de subjetividade, ok? Mas era uma opinião minha. E se fosse um procedimento meu, que eu estivesse fazendo, eu ia tirar aquelas subjetividades que eu encontrava. Eu, como aplicador, como uma pessoa que aplicava aquele procedimento, eu tinha subjetividade. Eu falava, cara, isso aqui que ele pôs no procedimento,
Eu posso entender de um jeito, outra pessoa pode entender de outro. Se eu fosse para escrever, eu mudaria isso aqui para não deixar essa subjetividade entre o que eu penso e o que outra pessoa pensa. Vocês entenderam a proposta de Laia? Tá? Então é isso, eu tenho que criar essa receita. E eu vou deixar para vocês a receita do bolo, mas eu vou deixar o bolo também, que é o Laia no final, que é aquela planilha onde vai estar escrito os aspectos, impactos, todos os processos para você caracterizar aspecto e impacto, a conta e para ver se no fim ele deu como significativo ou não. Importante, pessoal, sempre eu tenho que ter aspecto significativo. Não existe um Laia onde eu não tenho aspecto significativo. Aí você fala, pô, Jesse, mas eu estou fazendo aqui da minha casa. Né? Imagina, consumo de água. O que consumo de água é significativo? Imagina uma indústria que produz petróleo no mar. Se ela derramar petróleo no mar, olha o que é o meu impacto perto do dele. Pessoal, Laia não compara impacto não, tá? Laia, você não compara você na sua casa, o Laia da sua casa, com uma indústria petroleira, com uma indústria de mineração que está arrancando minério e fazendo um buraco gigantesco na terra, não. O que é significativo para sua operação? Nesse caso, para sua casa. O que é significativo para sua casa? Consumo de energia, consumo de água, produção de resíduo, que é pouquinho, que é resíduo de banheiro, não interessa. Isso é o significativo para você. Então, dentro da sua casa, isso tem que dar significativo. Lá para a empresa petroleira, possivelmente consumo de água no escritório, para ela não seja absolutamente nada. Porque ela tem que resolver problema de derramamento de óleo no mar. Ela tem que resolver outros problemas muito mais graves. Só que essa é a realidade dela, não é a realidade sua. Por isso que a norma é aplicável para qualquer tipo de empresa. E todo tipo de empresa, todo tipo de situação, a gente está usando a nossa casa como exemplo, a gente vai ter impacto e aspecto significativo. Ok? O que é significativo para mim, dentro da minha realidade. Eu não quero nem saber o de impacto que outras empresas, outros lugares no mundo podem causar de tão graves. Para mim, dentro da minha casa, é o que eu tenho que resolver. Se cada um resolver a sua lição de casa, o meio ambiente vai estar muito melhor. Então, o que eu tenho que resolver aqui dentro da minha empresa, dentro da minha casa, certo? Então aí, todos os aspectos identificados devem ser registrados, mesmo que saiba que já são controlados ou que apresentem baixa magnitude, pequena probabilidade ou frequência de ocorrência. Então, pessoal, não interessa, você fala assim, não, eu já jogo, meu resíduo já vai certinho para o aterro sanitário, não vou pôr ele aqui no Laia. Não, eu tenho que pôr, mesmo que já esteja tratado, que já funcione, não interessa. Porque aquilo, o levantamento de aspecto e impacto, é o levantamento de aspectos de coisas que a gente faz que tem potencial de gerar impacto. Não, Ties, mas eu já tenho tratamento de efluentes na minha empresa. Não interessa. Isso tem potencial de gerar impacto? Tem. O tratamento de efluentes vai ser o que eu tenho que gerenciar para me garantir que não vai ter impacto. Mas eu tenho que pôr no meu Laia tudo que é aspecto ambiental. Todos, mesmo que eu já tenha controle, ok? E aí, esse procedimento que eu vou passar para vocês, pessoal, esse procedimento e o Laia, é esse que eu vou explicar aqui, tá? Eu vou explicar de uma forma bem genérica, mas vocês leiam na casa de vocês leiam o documento para vocês entenderem, ok? Então tá lá. Como é que eu vou caracterizar o aspecto ambiental primeiro? Bom, aqui nesse procedimento, tá? Então nós vamos falar dele. Ele considera condição de operação, intervenção, situação e probabilidade e frequência de ocorrência. Pessoal, a maioria das análises de risco que a gente tem no mundo, de risco geral, tá? De tudo, é probabilidade de ocorrência ou frequência de ocorrência vezes a magnitude do problema. Quando eu faço a multiplicação desses dois itens, a frequência com a magnitude de ocorrência, eu tenho o grau de risco que aquilo tem. No Laia não vai ser diferente. A gente vai fazer isso. Só que o que a gente pode fazer é dividir. Como é que eu vou saber a magnitude do problema? Eu posso dividir ela em 5 situações, que a hora que eu somar elas todas, vai dar a magnitude do meu problema. Certo? Porque daí eu estou falando do problema do impacto. Se esse impacto acontecer, qual que é o problema que eu vou ter? Então isso eu vou ter lá na caracterização de impacto. Aqui na caracterização do aspecto, que é aquilo que
que eu posso mexer, eu vou trabalhar o quê? Controle de operação. Lembra que a norma exigiu isso da gente? Se é uma situação normal ou se é uma situação anormal emergencial. Isso eu tenho que criar. Então, quando eu fiz lá, levantei todos os aspectos e impactos ambientais que eu tenho. Agora eu vou começar a preencher as outras colunas aqui. Uma coluna de condição. E condição é o quê? Se é emergência ou se é normal. É uma coisa que acontece rotineiramente ou se é uma coisa emergencial. Por que é importante a gente tratar emergencial, pessoal, nesse caso? Lembra que eu falei que a maioria das análises de risco é a multiplicação entre a frequência de ocorrência vezes a magnitude do problema? O que vai acontecer com a minha situação emergencial? Qual que é a probabilidade de ocorrer? Qual que é a frequência de ocorrer uma emergência na minha empresa? A frequência de emergência da empresa, ela é muito baixa. Muito, muito, muito baixa. Tá? Se eu tenho uma emergência na minha empresa que acontece todo mês, isso não é emergência. Para mim passa a ser rotina. Certo? Mas tá errado. Emergência não pode ser todo mês. Eu não posso pegar fogo todo mês. Todo mês pega fogo aqui na minha empresa. Não. Como assim todo mês pega fogo? Tem uma coisa errada, certo? Então a emergência é aquela coisa que acontece com frequência baixíssima. E a hora que eu vou fazer a conta aí, pegando aqui, já olhando aqui embaixo aqui. Frequência, 1. A hora que eu vou multiplicar 1 por qualquer coisa, o meu número lá, na hora de analisar a significância, vocês vão entender isso daqui a pouco, vai ser o quê? Muito baixo. E aí, ele não vai dar como significativo. E a minha emergência tem que ser significativa. Por que ela tem que ser significativa? Porque eu vou ter um item na norma, o item 9.2 na norma, só vai tratar situações de emergência. Só vai falar de situações de emergência. Então, a minha emergência tem que ser caracterizada como emergência. A partir do momento que eu caracterizei ela como emergência, pessoal, em geral, eu nem preciso fazer caracterização mais. Emergência, significativo. Eu tenho que tratar aquilo de qualquer jeito, porque a norma me obriga a tratar situações emergenciais, ok? E a gente vai ver isso lá no item 9.2. As situações normais, elas vão ser tratadas no item 9.1 da norma. Aí, 9.1, a gente vai falar de controle operacional. Controle operacional são situações corriqueiras, dia a dia. Geração de resíduo, consumo de água, essas coisas que eu faço todos os dias, né? Que tem frequência muito alta de ocorrência. Essas coisas eu vou tratar como normais. E eu vou tratar lá na minha situação, lá no meu item 9.1. Então tá bom, normal e emergencial. Pra gente tá ótimo. Intervenção, direta ou indireta. Aí ele quer dizer o que nesse item? Se são coisas que estão sobre minha responsabilidade, eu consigo trabalhar, ou se, por exemplo, essa intervenção está na mão de um terceiro, por exemplo, como queda de energia. Queda de energia, depende da queda de energia, ela vai ser minha, porque vai ser um problema interno. Dependendo da queda de energia, eu vou depender do terceiro, que é a empresa de energia elétrica da cidade. Então, se eu tenho lá no meu problema, no meu aspecto de impacto ambiental, um problema causado por queda de energia, eu tenho uma situação indireta, não sou eu que trabalho com aquilo. Se, por exemplo, eu tenho uma situação indireta que eu tenho que chamar uma empresa para vir prestar um serviço, como é uma empresa que está vindo prestar o serviço, a intervenção é indireta. Eu posso influenciar para que ele preste o serviço da maneira que eu quero. Só que quem vai fazer o serviço é ele. Então a intervenção é indireta. Okay? Direta é tudo aquilo que eu consigo. É o meu funcionário que está fazendo. Eu consigo exigir que ele faça da maneira que eu quero. O terceiro, eu consigo exigir? Eu consigo influenciar ele. Ó, você tem que fazer dessa maneira, ok? Então eu peço para ele fazer. Só que eu não tenho poder sobre ele. Vamos dizer que eu tenho que pedir para o chefe dele pedir para ele. Então é uma intervenção indireta aí na situação. Situação real ou potencial. A norma também pede para a gente falar isso. Situação real ou potencial. Se é uma coisa que já está acontecendo ou se é uma potencialidade. O que é a potencialidade? Por exemplo, eu estou colocando na minha empresa um novo processo. Aí eu vou fazer o LAIA desse novo processo, certo? Para fazer análise se esse processo pode ser instalado ou não. Eu vou colocar ele no meu LAIA como uma situação potencial. Por quê? Porque o potencial é aquilo que, para mim, ainda não está fluindo, certo? Ainda não está acontecendo, não é real para mim aquele problema ainda. Ele vai ser real daqui 6 meses, 1 ano, quando a obra ficar pronta. Hoje, para mim, ele é só potencial. E frequência? Aí a gente começa aquilo que eu falei para vocês.
frequência baixa, média e alta. Pessoal, o que eu chamo de frequência baixa? Para mim, frequência baixa pode ser coisas que acontecem a cada 2 anos. Para outras pessoas, frequência baixa pode ser coisas que acontecem uma vez por mês. Ou mais, por exemplo, demora 1 mês, 2 meses, 12 meses, 3 meses, 20 meses, 40 meses. Certo? Acima de 1 mês, para mim, é frequência baixa. O que é frequência alta? Para mim pode ser aquilo que acontece todo dia. Não, para outra pessoa fala, não, para mim frequência alta é aquilo que acontece pelo menos 5 vezes por dia. Então como é que eu faço para resolver o que é frequência alta, média, baixa? Tiese, precisa ser baixa, média e alta? Pode ser frequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ser frequência baixíssima, baixa, média, alta e altíssima. Aí eu vou pôr o número 1, 2, 3, 4, 5. Eu que vou criar a regra do jeito que eu quiser, tá? O que tem que ficar claro, pessoal? O que eu chamo de 1? 1, eu vou chamar aquilo que acontece esporadicamente, uma vez a cada 5 anos. Eu vou chamar de 2 aquelas coisas que acontecem a cada, pelo menos, uma vez, entre 1 e 5 anos. Eu vou chamar de 3 aquilo que acontece pelo menos uma vez por ano. Eu vou chamar de 4 aquilo que acontece de 6 em 6 meses. Eu vou chamar de 5 aquilo que acontece a cada 3 meses. E eu vou diminuindo. Vou chamar de 7 aquela coisa que acontece mensalmente, de 8 aquilo que acontece quinzenalmente, de 9 que acontece semanalmente, e de 10 aquilo que acontece diariamente, e de 11 aquilo que acontece mais de 2 vezes por dia. Nossa, então eu vou multiplicar isso aí por 11. Então, imagina lá. Agora vamos pensar naquele problema que eu falei para vocês da emergência. A emergência acontece a cada 5 anos. Eu multiplico por 1. Agora eu pego um outro problema e multiplico por 10. Qual que é a chance do que eu multipliquei por 1 de dar como significativo lá no final? Baixíssima, né? Quase impossível. Porque o fator multiplicador dele é 1. Ou seja, nunca ele vai ser significativo para mim. Por isso que quando eu faço análise de emergência, pessoal, em geral eu não faço análise de... não faço essa conta, porque ele vai provavelmente dar muito baixo. É regra isso, Tiese? Não. Só que a norma pede para a gente falar o que é emergência e o que é normal. Esse é o método que a gente tem, de hora que achar emergencial, a gente tratar ele como significativo, porque a norma pede, tá? Aqui, pessoal, eu vou passar devagar para vocês verem, para vocês lerem. Aqui ele está explicando o que é normal, o que é anormal, o que é emergencial para ele. Então, quando ele foi fazer a receita de bolo, sabe aquela ideia que eu falei para vocês de tirar a subjetividade e deixar mais objetivo? Vocês vão pausando e lendo aí, tá, pessoal? Para tornar aquilo mais objetivo, é isso aí. É você explicar o que é direto, o que é indireto, o que é normal, o que é anormal, o que é emergencial. Você que cria. Não existe regra de laia. A norma pede o quê? Faça um laia. É isso que a norma pede. E aí eu tenho que fazer o laia. E no meu laia eu tenho que falar o que é emergência, o que é potencial, e eu tenho que falar o que é significativo. É isso que eu tenho que fazer no meu laia. Então eu tenho que criar um mecanismo de fazer o que a norma me pediu. E aí, ó, pra gente ter ideia, o que é esse procedimento que eu falei para vocês, que é um procedimento que eu usei já na minha vida, mas eu não concordo muito, mas tá aqui, ele foi aprovado, essa empresa foi certificada, tá? Por quê? Funcionava para ela, mas essa aqui não vai funcionar para todo lugar não, tá? Laia, pessoal, procedimento de laia, cada lugar você tem que fazer um, porque a situação de aspecto impacto, cada lugar vai ser diferente do outro. Então eu tenho que ir criar um procedimento novo, certo? Então tem aqui, pontuação 1. Nunca ocorreu e a probabilidade de ocorrência do aspecto é remota, frequência superior a 1 ano. Aí, de 2, aspecto que ocorre eventualmente, com frequência mensal, anual, ou seja, aquilo que acontece todo mês ou uma vez por ano. Pô, Tiese, mas para mim eu acho que mensal anual é uma diferença muito grande, né? Porque uma coisa que acontece mensal, ela acontece 12 vezes por ano. E aí eu tô colocando ela no mesmo patamar de uma coisa que acontece uma vez por ano? Bom, pessoal, isso é maravilhoso. Aí a ideia é que vocês têm que fazer. Então como que eu vou chamar minha frequência? Vou chamar de baixíssimo que está aí, de baixo,
vou criar de 1 a 5, baixíssimo vai ser o que ele chama de 1 aí. Baixo vai ser aquelas coisas que acontecem com frequência de 6 meses a 1 ano. Médio vai ser aquelas coisas que acontecem com frequência de 3 a 6 meses. Certo? E aí, alto vai ser aquilo que acontece uma vez por mês, pelo menos. E altíssimo vai ser aquelas coisas que acontecem pelo menos uma vez por semana. Não sei, a regra é de vocês, ok? Cada um cria sua regra. E aí a gente vai para outra fase da regra, que é a classificação do impacto. Lembra que eu falei para vocês? A frequência vezes a magnitude? Como é que eu calculo a magnitude do meu impacto? Aí eu já não estou falando do aspecto, estou falando do impacto. Depois que o impacto aconteceu, se eu não controlar aquela situação e ela gerar um impacto, qual que é a magnitude desse problema que eu gerei? Então eu vou também trabalhar a magnitude desse problema. Ele coloca aí pra gente severidade do dano, abrangência do dano e imagem. Por quê? Porque para a empresa, nesse caso, a imagem era muito importante. E a imagem é o que a população vai achar dela. E dentro dessas três ele coloca severidade, né? A severidade do dano. Então vamos olhar, severidade. A avaliação de severidade se baseia em critérios de quantidade, concentração, toxicidade, patogenicidade, volatilidade e outros. Então ele chama de severidade baixa aquilo que tem pontuação, ele vai chamar, o que ele chamar de baixo vai ter pontuação 1. Então vai ser que impactos com danos pouco significativos e facilmente reversíveis. Pequena extensão, facilmente remediado ou desprezível ao meio ambiente. Tá? Isso é a regra que ele criou, tá, pessoal? E aí, eu acho, por isso que eu falei para vocês que eu acho que isso ainda é um pouco subjetivo. O que é um dano pouco significativo e facilmente reversível? Eu acho que ainda fica um pouco abstrato ainda, né? Um pouco discutível, não é uma coisa tão objetiva. E o que ele vai chamar de médio? O que ele chamar de médio entra com pontuação 2. Impactos com danos médio comprometimento, com significativo esforço para reversibilidade. Ou seja, para mim reverter aquele impacto, eu já vou ter que gastar um tanto, eu vou ter que fazer um esforço grande. Não é tão fácil de eu reverter aquele impacto ambiental, não. Média extensão, gerador de alguma contaminação ou dano ao meio ambiente de forma reversível. E de 3, alto, que ele chama de pontuação 3, impactos com danos graves. Grave extensão, irreversível ou dificilmente reversível, aquelas coisas que, para mim reverter, eu vou ter que gastar um super dinheiro, é caro, é difícil de fazer. Dano permanente ou potencialmente irreversível ao meio ambiente. É isso que ele chamou de severidade média, baixa e alta. O que você vai chamar de severidade baixa, média e alta, pessoal? Isso é você que cria, tá? O laia vai ser da sua casa. Então você tem que criar isso pensando na sua casa. Por quê? Porque em cada empresa que eu for, a situação que eu vou ter é uma situação totalmente diferente da outra. Então eu vou ter que criar uma nova receita de bolo, uma nova receita de como fazer um laia, do que eu vou usar para caracterizar significância, significativo para mim ou não. E aí aqui ele usa abrangência, né? A abrangência é uma coisa que tem a ver com a avaliação de abrangência, identificar a escala do impacto ambiental gerado pela empresa, considerando suas causas locais, regionais ou globais. Então ele chama de pontuação 1 aquilo que é local, ou seja, o impacto que acontece dentro dos limites territoriais da planta, que acontece dentro do muro da minha empresa, próximo ao local de ocorrência, aspectos que podem causar danos regional ou que seja limite da planta até os limites do município. Então ele trata aquilo que é pontuação 1 como tanto um derramamento que está aqui dentro da minha empresa, pequenininho, quanto aquilo que está dentro da minha planta, como é municipal. Tudo isso ele chama de 1. Tá? Então se eu tenho um impacto que chega no meu vizinho, por exemplo, que eu falei para vocês, de ruído, ele chama isso de pontuação 1. Porque eu estou aqui no local, estou no município ainda. Ele vai chamar de regional aquilo que passa o município, passa a fronteira do município. Ou seja, se eu tenho um impacto tão grande que ele vai chegar para fora do município. Por exemplo, eu contaminei um rio e esse rio vai passar dentro de vários municípios. Esse problema, para ele, é um problema regional. Vai receber a pontuação 2. E global, que são aqueles problemas que transcendem estado, que aí eu vou passar para coisas maior do que o estado que eu estou. Né? Eu vou passar aqui de Minas Gerais e vou chegar, por exemplo, no estado de São Paulo. Para gente que está na divisa aqui, isso não é muito difícil, né? Você passa num rio aqui que entra em São Paulo, pronto, você já está
num problema global. Ou se eu tenho, por exemplo, emissão de gases de efeito estufa, que são problemas globais, para ele vai chamar global. Pessoal, é razoável isso? Para essa empresa era razoável. Agora, para o que você vai fazer, pode ser que eu nunca vou ter um problema global aqui dentro. É impossível ter um problema global dentro da minha casa. Então eu vou chamar de abrangência 1, 2, 3. Eu posso nem precisar criar abrangência, tá, pessoal? Isso aqui é o que a empresa criou, tá? A empresa criou aqui pra gente severidade, abrangência e imagem. Só que você cria a regra que você quiser. E imagem para ele é o quê? O que as partes interessadas, né, que a norma fala de partes interessadas, veem quanto preocupação individual, ou em grupo, ou comunidade, sobre aquela empresa, o serviço prestado por ela. Porque para aquela empresa tinha um valor muito importante, os impactos ambientais que ela causava e o que a população estava achando daquele impacto. Preocupação remota, ela chamava de 1. Preocupação remota é aquela coisa que está remoto ainda, né? Que não está manifestado, que ninguém foi lá reclamar ainda. Então, aspecto ambiental não manifestado pelas partes interessadas ou não associado diretamente com atividades, produtos e serviços da empresa. Então, aquelas coisas que ninguém reclamou e tal. Pontuação 2, que chamava de preocupação latente, que são aqueles aspectos ambientais que podem ser manifestados pelas partes interessadas ou pode estar associado diretamente com a empresa. Ou seja, a gente tem um negócio que a gente fala assim, ó, ninguém reclamou ainda, mas pode ser que alguém venha reclamar, que alguém faça um comunicado, que alguém peça para a gente explicar. Então isso é uma preocupação latente. Ou o que ele chama de preocupação manifestada. Quando alguém já foi, reclamou, uma associação, uma pessoa, alguém já foi lá e já fez uma reclamação sobre o problema que eles causaram. Isso é como ele caracteriza impacto ambiental. E aí o que ele faz? Lembra que eu falei para vocês? Probabilidade de ocorrência vezes a consequência. E como que ele faz a medida da consequência? Então, aqui embaixo está escrito, aqui, a consequência é a soma da severidade mais a abrangência mais a imagem. Lembra que todos iam de 1 a 3? E a probabilidade de frequência e ocorrência? Então, qual que é o aspecto mínimo que eu tenho? A menor pontuação que eu tenho para achar a significância? 1 mais 1 mais 1 dá 3. Vezes 1, 3, certo? 3. Então, esse é o menor número que eu vou ter no meu Laia. 3. E qual que é o maior? 3 mais 3 mais 3 dá 9, vezes 3, 27. Então, os meus números vão variar, quando eu fizer essas contas, entre 3 e 27. Bom, ótimo, entre 3 e 27. Chess, ótimo, já consegui, já criei. Agora, o que eu chamo de significativo? Quando esse meu número der maior que o quê? Maior que 5, maior que 10, maior que 20, vai variar entre 3 e 27. Ah, Chess, eu vou pegar o meio entre 3 e 27, vai dar 24, 12, 3 mais 12, 15. Até 15 eu vou chamar de não significativo e acima de 15 eu vou chamar de significativo. Pode ser? Pode. Você que cria a regra. O que a empresa aqui fazia? Ela chamava aqui, ó, de 3 a 9 de baixa significância. De 9 a 18, média significância, né? De 10 a 18, média significância. E para cima de 18, aqui não tem jeito de dar 19, mas ok, seria de 19 a 27, ela vai chamar de alta significância. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, sobre as emergências? As emergências, normalmente, o impacto ambiental dela é gravíssimo, né? Então vamos supor que o impacto desse tudo 3. A abrangência, o dano e a imagem da empresa. 3 mais 3 mais 3, 9. Vezes 1, 9. 9 é o que para ele? Baixo. A minha emergência deu baixo. Por isso que, normalmente, quando eu caracterizo como emergência, eu nem faço essa conta. Porque a chance dele dar baixo é muito grande. Mas, Chese, eu preciso seguir essa regra. Ele colocou 3. Ele colocou baixo, moderado e crítico. O que é significativo para ele? Bom, para a empresa, olha aí, aspecto e impacto ambiental significativo são aqueles que apresentam crítico e moderado. Ou seja, tudo que está de 10 para cima, ele chama de impacto ambiental significativo. Mas, Chess, por que ele fez, então, 2 classes, moderado e crítico? Porque é uma forma dele controlar, dentro do significativo, o que é mais significativo ainda. Então, ele criou uma regra que só não é significativo para mim o que é baixo, significância, de 1 a 9, o resto é tudo insignificativo. Só que tem aquelas coisas que na minha
que no meu laia vão lá, aquele vermelhinho que vai dar lá no fim, para mim, aquele eu tenho que trabalhar mais ainda. Apesar de que os amarelos ali vão ser críticos também. E por que tem essas cores, tá? Se a gente for para a planilha do laia, vai estar lá pintadinho de verde, amarelo e vermelho cada aspecto ambiental, aspecto impacto, né? O conjunto de aspecto e impacto nosso, tá? Então, aspecto significativo. Aspectos gerados em situações normais ou anormais, potencialmente emergenciais, que atingem os níveis de significância crítico ou moderado. Aí embaixo tá, para essa empresa, todos os aspectos emergenciais são classificados como significativo. É aquilo que eu falei para vocês. Pessoal, isso não é obrigatório pela norma. Mas, lembra que eu falei para vocês que eu ia dizer sobre boas práticas? É boa prática a gente considerar tudo que é emergencial como significativo. Isso é uma boa prática, tá? É importante a gente fazer isso, porque na conta nunca vai dar significativo, ou dificilmente vai dar como significativo. Por quê? Porque o fator multiplicador nosso é sempre o menor que existe, porque emergência não é uma coisa que acontece com frequência na empresa. A frequência da emergência é sempre baixíssima. E aí, na hora de eu multiplicar, o que vai acontecer? A minha frequência, o meu resultado de significância vai dar baixo. E aí aqui é o que ele fala sobre controles dos impactos ambientais significativos, e aí isso aqui não cabe muito pra gente, ok? Então, pessoal, isso é um mecanismo da gente fazer levantamento de aspecto impacto ambiental. Eu passei para vocês um exemplo, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês que não existe uma regra pronta. Quem cria a regra do jogo são vocês. Quem cria como é que fazem as coisas, quem cria a receita do bolo é você. Por isso que eu falei que é a parte mais técnica da norma. Porque isso é uma técnica de saber e de entender o que é aspecto impacto ambiental, o quanto isso pode ser grave, o quanto não pode ser grave. Porque na hora de eu criar minha regrinha, e eu vou explicar lá o que eu chamo de aspecto ambiental significativo, ou abrangência média, moderada, alta, muito alta, baixíssima, ou dano ambiental, se o dano ambiental é alto, baixo, médio, muito alto, eu tenho que conhecer um pouquinho de meio ambiente para fazer isso, porque senão eu não vou conseguir fazer. E eu tenho que tirar a subjetividade do meu processo, tornar o meu processo o máximo objetivo que eu posso, ok? E o que eu quero de vocês então? Que vocês façam na casa de vocês uma regra, ou seja, um procedimento de laia, e façam o laia da casa de vocês, tá? Isso vai ser um exercício para nota, ok? Eu vou passar para vocês um exemplo, esse exemplo aí que eu passei para vocês na apresentação, eu vou dar o texto dele, como é que está escrito para vocês, e vou mostrar, e vou deixar para vocês um laia para vocês darem uma olhada de como que é o resultado disso, aquela planilha com o resultado disso. E o que eu quero de vocês, exatamente a mesma coisa, um procedimento e um laia feito da casa de vocês. Tá? Então, na casa de vocês vão fazer essa prática. Separar, de repente, por área, cozinha, quartos, banheiros, ou banheiro 1, banheiro 2, banheiro 3, jardim. Quanto maior a casa de vocês, mais difícil. Piscina, ou de repente não tem piscina, aí vocês vão criando, ok? Qualquer dúvida, pessoal, a gente se fala pelo WhatsApp. Mandem as dúvidas, a gente vai resolvendo. E eu vou deixar no meu site para vocês, então, o exemplo do procedimento de laia e a planilha do laia. Tá? Vocês baixem lá o procedimento do laia e a planilha do laia para vocês olharem. Ok? Valeu, pessoal. Qualquer dúvida me mandem. Até a próxima.